Muito bem, começando o nosso Oriente-se, eu quero chamar a sua atenção para esse tema tão gostoso e tão atual, né? Adorei, falei com o pessoal da produção, falei, que legal, trabalho voluntário, isso tem sido uma máquina que tem movido a nossa sociedade e eu não estou sozinho para falar disso, graças a Deus. Primeiro convidado aqui é um pouco desconhecido de todos nós, Padre André, boa noite. Boa noite, Laércio, boa noite aos colegas convidados e boa noite a você, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando aqui Orientes pela Rede Século XXI. Uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui junto com vocês. Por que você está aqui, padre? Padre não é trabalho voluntário, não, padre. É uma missão, é uma vocação. Mas o senhor também desenvolve um trabalho voluntário, Sim, padre? fazemos também, né? Especificamente, na Diocese de Itapetininga, eu sou responsável pela pastoral carcerária, né? Onde a gente procura motivar, né, os nossos agentes. Na verdade, o trabalho do padre, acho que um dos trabalhos principais do padre no que tange a pastoral é motivar o voluntariado dentro da igreja, não é? Porque todo o trabalho que é realizado dentro da igreja é voluntário, né? As pessoas que trabalham nas mais diversas pastorais, pastoral da criança, pastoral carcerária, pastoral da pessoa idosa, pastoral da juventude, enfim, né? Todos os campos aí de evangelização da igreja são feitos por pessoas abnegadas, né, por leigos que, imbuídos desse desejo de evangelizar, se colocam voluntariamente a serviço da igreja, né, e a serviço dos irmãos. E hoje me pediram para falar um pouquinho sobre esse trabalho com a pastoral carcerária com os encarcerados. Eu não sei quanto tempo ele tem de padre, mas ele parece que é um padre novo, né, gente? Então, apesar de ser um padre novo, na igreja, os leigos sempre tiveram essa conotação de voluntários? Sempre. Sempre, com certeza. Se a gente for olhar bem a fundo, né, Laércio, já desde a igreja primitiva, né? Desde a igreja primitiva, as pessoas, elas se colocavam, né? Porque o que é você ser voluntário? É você colocar-se a serviço, né? Colocar-se a serviço. Como as mulheres piedosas do Evangelho? Sim, justamente. Sempre ali servidoras, atendendo. Sem dúvida. O próprio Jesus, né, na última ceia, né, no lava-pés, o que é o gesto do lava-pés, né? Quer dizer, o que é você lavar o pé do outro? É você se colocar a serviço. E você se colocar a serviço é você ser voluntário, né? Quer dizer, é você fazer algo para a pessoa sem esperar nada em troca, né? Apenas para servir. Bom, e eu estou aqui com uma surpresa muito agradável nesse sentido, não é? Que é o Milton Pereira, coordenador do curso de Gestão para a ONG. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Laércio. Obrigado pela oportunidade de debatermos um assunto tão importante para a sociedade. O Milton, você dá um curso de gestão para o pessoal que vai trabalhar com ONGs? Explica para nós. Exatamente. Eu sou coordenador técnico de um curso de extensão universitária da Unicamp, focado exatamente para os gestores, os educadores das organizações não governamentais, né, ou organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Quanto tempo já existe uma iniciativa assim, vamos dizer, até de estudo, até de conscientização, até de formação para o pessoal que trabalha com essas organizações sem fins lucrativos? Isso é recente. Sim, de fato, Laércio. Bom, primeiro é importante contextualizar, né, do porquê que se tem essas organizações no Brasil. Porque, afinal de contas, o Brasil é a 7ª maior economia do mundo. Mas, por outro lado, o Brasil está em 84º no seu IDH. Então, se pegarmos, por exemplo, a 6ª maior economia, que seria a Grã-Bretanha, nós temos aí o 18º em IDH. Então, dessa forma, é possível verificar o quanto o Brasil tem uma desigualdade e o quanto é necessário essa mobilização da sociedade. Então, a partir daí, nós temos as organizações não governamentais que, na década de 90, teve um maior número de instituições dessas organizações. Então, hoje nós temos cerca de 290 mil organizações. Nossa. Nessas organizações, nós temos 18 milhões de voluntários e 35 milhões de pessoas contribuem financeiramente para essas organizações. E isso movimenta 1,5% do PIB do Brasil. Ou seja, é uma economia crescente no país. Então, é necessário profissionalizar o setor. Primeira coisa, quantos milhões de pessoas envolvidas? 290 mil organizações atuando no país.
Você falou dos contribuintes. Dos voluntários, nós temos 18 milhões de voluntários no Brasil. O Brasil está entre os 10 maiores em voluntariados. E situa, gente, IDH é o quê? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ah, tá. E nesse caso, o Brasil está em 84º. Tem um outro indicador que é muito importante, que é o indicador Gini. Ele coloca o Brasil entre as três nações com maior desigualdade no mundo. Então, a partir daí, você tem um desequilíbrio dos serviços públicos, daí nós tivemos essas manifestações que ocorreram recentemente, e tem um fundo de razão nesse aspecto, né, da necessidade de se ter a mobilização da sociedade para desenvolver propostas de políticas públicas. Que beleza. Então, eu vou chamar de incômodo, esse incômodo da sociedade, Exato. Com as coisas por fazer, sem ninguém tomar a frente, não é uma questão só de fé. É uma questão sociopolítica, socioeconômica. A sociedade tem que começar a tomar consciência, tomar iniciativa, não só os líderes, mas também nós já estamos colocando a mão na massa. O pessoal começou a resolver a questão se organizando como povo. Exatamente, Lárcio, mas existe aí uma outra questão que nós já temos essa mobilização acontecendo, como eu acabei de dizer, mas por outro lado é necessário profissionalizar o setor. Sim. Daí a necessidade de se ter cursos como este, para que você possa oportunizar para esses gestores a possibilidade de uma formação continuada. Então, é necessário, este curso que eu mencionei é um curso de extensão, mas por que não se ter um curso, por exemplo, de bacharel, de pós-graduação? Como você tem em outros segmentos da sociedade, cursos voltados ao setor automotivo ou petroquímico, é necessário também profissionalizar esses gestores dessas organizações, até para você poder mensurar o impacto real que eles têm na sociedade. Não, eu acredito que, de maneira geral, para o público em geral, ainda ONGs, iniciativas assim, ainda parece que são poucas ou algumas, e você está trazendo um número muito significativo, então é hora do pessoal cada vez mais, né, tomar a frente disso sim, as rédeas. E tem uma menina corajosa aqui, gente, passando um friozinho gostoso. Boa noite, Vanessa, bem-vinda. Boa noite, obrigada. A Vanessa já está com a mão na massa, Milton. Ela tem uma ONG, conta para nós a ONG, que eu achei fantástico também a iniciativa. Na verdade, é uma ONG internacional, né, que funciona em vários Sim. países, chama Sonhar Acordado. E aqui em Campinas a gente tem uma estrutura bem legal. A gente está com 500 voluntários contínuos, trabalhando com 500 crianças. E a gente tem vários programas, são programas contínuos, são festas, grandes festas, que são os eventos esporádicos que a gente proporciona aí para as crianças, mas o intuito é justamente esse, é envolver os jovens nesse trabalho voluntário, Pode é transmitir valores através do voluntariado. Então, aí que eu achei interessante, que o objetivo é criar consciência de maneira que as pessoas comecem a se sentir, de certa forma, responsabilizadas. Exatamente. Na verdade, o objetivo da ONG é proporcionar uma mudança ativa na sociedade. A gente faz isso através desses jovens, que são jovens voluntários, que a gente busca formar. Começa com os jovens, colocando eles já em eventos para que eles sejam tocados e mais tarde se comprometam? Exatamente isso. A gente busca formar valores nesses jovens para que eles sejam agentes de mudança na sociedade. Que legal. E aí a gente forma esses valores através do contato com as crianças, através das atividades que a gente desenvolve, etc. Então vocês são incendiários? Tipo isso. Estão botando fogo? Isso, o objetivo é esse. Ô Milton, pelos estudos, por aquilo que vocês veem no curso também, todo tipo, existem infinidades, mas é aberto. A gente pode montar uma ONG sobre qualquer assunto, sobre qualquer direção, ou ela tem algumas características que restringem um pouco a sua personalidade, a sua vocação? Qualquer ideia pode se tornar uma ONG? Bom, as organizações não governamentais, elas podem ser ou uma fundação ou uma associação. Né? No caso de uma fundação, ela tem que ter um valor específico ou um imóvel para poder instituir-se. Agora, uma associação não, ela só precisa ter uma mobilização das pessoas para que se possa instituir essa associação propriamente dita. Então existem degraus, a gente pode dizer assim. Primeiro um grupo, talvez na igreja, se organiza, se reúne e começa a fazer algum movimento. Daqui a pouco
se torna uma associação e se a coisa começa a crescer, ela se tornaria uma ONG. Seria mais ou menos assim? Exatamente. E você tem, inclusive, uma legislação específica para o setor. Daí a necessidade de se formar gestores e profissionais com conhecimento desse setor. Ou seja, você precisa ter, por exemplo, advogados que sejam formados, que tenham conhecimento da legislação de terceiro setor. Você tenha contadores que conheçam também né, as especificidades do setor e por aí vai. Né? Então, você tem uma diferenciação dos outros setores. Vanessa, a ONG ela não é do Brasil. Não. Ela está no Brasil também. Isso, ela nasceu são várias aonde? filiais. Ela nasceu no México, ela é vinculada a um movimento da Igreja Católica que chama Regnum Christi e nasceu como forma de apostolado. Nasceu de jovens participantes do movimento que sentiam essa inquietude, essa vontade de fazer algo mais, como o padre estava falando, que daí surgem as pastorais, né? E aí, na verdade, surgiu o Sonhar Acordado e se estendeu, e se espalhou. E aqui no Brasil a gente está desde 2000, em Campinas desde 2006, e são várias filiais. A gente está em 10 cidades e crescendo aí. Esse semestre a gente está em 10 instituições. E cada vez mais... Você está desde o início aqui no Brasil? Não. Você foi incendiada há pouco tempo? Exatamente. E você sabe se a instituição ela sofreu algumas alterações por causa da legislação brasileira específica? Ela teve algumas adaptações ou você não chegou nessa parte? Eu não sei te explicar. Eu sei que assim, a gente tem uma estrutura organizacional super bem equipada, a gente tem os nossos coordenadores jurídicos, tem o financeiro, tudo bem estruturado para que as coisas funcionem da maneira que tem que funcionar. Então, a gente tem uma cabeça, uma pessoa responsável por cada área. Então, eu imagino que esteja tudo certo. Uma ONG tem CNPJ, Milton? Sim, uma ONG tem CNPJ. É importante também passar para as pessoas entenderem que essas organizações elas fazem parte do chamado terceiro setor. Então, nós temos o primeiro setor, que é o governo e as empresas ligadas ao governo. Nós temos o segundo setor, que é o setor privado, cujo objetivo é o lucro dos seus donos ou associados, enfim. E você tem o terceiro setor, que aí sim enquadram essas organizações não governamentais. Você começou a se dedicar a essa área por se sentir atraído também? Você gosta? Conta pra gente. Digamos que eu tenha sido incendiado também, né? Na década de 90, eu fui trabalhar em uma organização, uma fundação. Neste caso, era uma fundação empresarial, o que é possível também. Você ter uma empresa do segundo setor que vai instituir uma organização do terceiro setor. Sim, a gente vê as grandes redes, por exemplo, até TVs... a própria Volkswagen tem institutos, marcas, fundações, fazem, né? Exatamente. E a partir do momento que essas empresas direcionam um recurso para esses institutos, essas fundações, ele passa a ser público. Então, ele já não é dessa então, empresa. aquele braço dela, aquela iniciativa... Ela precisa prestar contas para o Tribunal de Contas, enfim, tem como uma série de questões. Exato, exatamente. E aí entra essa questão do CNPJ que você mencionou. Você começou toda essa história por esse livro. O Milton escreveu esse livro Semeando um Novo País. Isso aqui é o início de todo o curso, Milton? Exatamente. Eu na minha pós-graduação, eu fui buscar alguma bibliografia a respeito do terceiro setor e eu me deparei com um grande desafio que não se tinha muitos livros direcionados para o terceiro setor. Então, a partir daí, eu tive esse desejo de poder contribuir dessa forma, né? Incendiar de uma forma macro, talvez. Muito legal. E no curso, vocês estão preparando as pessoas do início, do primeiro passo, da primeira ideia, até a coisa se tornar concreta? Este curso de extensão universitária da Unicamp, ele tem os módulos, então ele tem uma duração de em torno de 6 meses, de 4 a 6 meses, e em cada módulo se tem um assunto específico, ou uma área específica que é tratado. Ou seja, você tem desde contextualização do terceiro setor, planejamento, como escrever um projeto, prestação de contas, contabilidade, você tem jurídico, RH, como fazer a contratação, você tem a questão do voluntariado, mas, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas os voluntários você precisa ter um termo de voluntariado. Sim. Tem toda uma questão legal, né, de horas de trabalho, de serviço voluntário que é prestado. Enfim, então, a partir daí a gente
passa, né, a tipificação dos serviços socioassistenciais, ou seja, essas organizações, elas recebem recursos públicos e elas precisam prestar contas disso também. Pode ficar tranquilo que vai ter uma aguinha para você no intervalo, para você poder recuperar o fôlego. Obrigado. Mas é muito bom o Milton estar falando tudo isso, porque eu também venho de uma história de comunidade, de serviço, o padre está aqui também para falar um pouquinho disso, que existe justamente essa situação. Na comunidade, o pessoal teve que atuar dentro da legislação com a parte dos voluntários. E as próprias paróquias, de uns anos para cá, foram obrigadas também a ter um CNPJ e devem viver até quem cresce bastante numa pastoral, fica meio ali no limiar entre pastoral e ONG, né, padre? Com certeza, né? E a igreja ela precisou até tomar alguns cuidados, né? E até mesmo fazendo esse termo de voluntariado, porque aconteceram, inclusive na minha diocese, houve esse problema de pessoas que faziam trabalho voluntário e depois, por uma situação ou outra, por um desentendimento com o padre ou com alguém da paróquia, saiu da pastoral e depois colocou a igreja na justiça querendo receber pelo trabalho que ela realizava. Por exemplo, uma paróquia nossa lá, a pessoa ela limpava a igreja voluntariamente, ela se colocou assim, não, eu quero limpar a igreja e tal. Aí depois, passado alguns anos, né, ela se desentendeu com o padre, ela entrou na justiça para querer cobrar dela ter limpado a igreja, né? Porque ela ficou tantos anos limpando a igreja e ela quis receber. E a paróquia teve que pagar para ela. A gente vai ter alguns VTs aqui sobre esse serviço voluntário. Você fez, Vanessa, o termo de serviço de voluntária? Sim, a gente assina um termo de voluntariado no começo do semestre, quando a gente começa, que cada semestre a gente começa um novo programa, né? E aí a gente tem tudo bonitinho, etc. Tá, então vamos aproveitar que a gente tem 6 minutinhos ainda nesse primeiro bloco. Conta para nós, então, o pessoal tá em casa curioso, querendo saber, então, o que esse pessoal faz? Você foi ser voluntário, você tem horário de trabalho, você tem que chegar lá cedo, bater o cartão, sair à tarde. Conta para o povo como é que começa, onde começa, em que momento você tem que fazer parte e entrar nas suas atividades dentro da ONG. Tá. A gente está num momento super propício para isso, porque agora no dia 3, no dia 4 de agosto, a gente tem um evento de abertura aí do semestre, e para novos voluntários e para os antigos voluntários também. Dia 3 para os antigos, dia 4 para os novos, no período da manhã, no dia 4, na Oficina do Estudante. Então já ficou o convite aí. A Oficina do Estudante aqui em Campinas, aonde? Isso, em Campinas. É na Avenida Brasil, se eu não me engano. Às 9h30 da manhã. E aí já ficou o convite. Dia 3. Isso, no dia 4. Dia 4. No dia 3 é para os voluntários antigos, que já fazem parte com a gente. E aí, nesse evento, a gente apresenta um pouquinho do que é a ONG, de como funciona, tal, apresenta cada instituição e funciona da seguinte maneira. Os programas contínuos são 3, que é o Amigos para Sempre, o Sonhando Juntos e o Preparando para o Futuro. E a pessoa ali se identifica com uma instituição ou com um programa e ali faz a inscrição dela e se compromete a estar trabalhando com a gente durante o semestre. Na verdade, é uma atividade durante cada mês. Então, a pessoa precisa desprender um pouquinho do tempo dela. Mas que é um final de semana? É sempre final de semana, ou no sábado, ou no domingo. E a gente prepara as atividades, todo preparado com pedagogas e tal, para que a gente consiga transmitir um valor. Cada semestre tem um valor-chave, e aí, durante esse mês, se desdobram as virtudes, durante os meses do semestre. Que legal! E aí, a gente, através dessas atividades e de acordo também com a idade das crianças e da maneira que tem que ser trabalhada, a gente transmite esses valores. Primeiro, a gente transmite para os voluntários, né? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, para que eles saibam o que eles vão passar, eles têm que ter também esse valor, essas virtudes que a gente vai trabalhar. Eu? 21. Parece que tem... Vou quebrar seu galho. 15, pronto. Cara de 15. Mas, enfim. E aí, a gente trabalha durante o semestre essas virtudes, esses valores que já foram programados. E a gente forma esses voluntários através do trabalho com as crianças. São atividades psicopedagógicas? Isso. Tem cara de brincadeira, né? As crianças estão ali. E uma coisa que é muito legal que a gente faz, a gente trabalha com a metodologia de 1 para 1. Então, a gente busca que cada voluntário fique apenas com uma criança,
durante a atividade, para criar um vínculo, porque a gente acredita que esse vínculo que vai trazer, de fato, a criança começa a enxergar no voluntário um espelho, começa a ver um exemplo ali no voluntário. E isso também é bom para o voluntário, porque ele se sente, não sei, eu preciso ser um exemplo para aquela criança, né? Então, é desse jeito que a gente busca trabalhar ali os valores, tanto pro voluntário e trazendo uma mudança, assim, na vida da criança, resgatando... Você é sempre sorridente, assim, ou você gosta dessa ONG? Acho que os dois, um pouco. Eu gosto muito do que eu estou falando. Está fazendo faculdade já? Uhum. Está nessa área? Não, eu faço Direito. Olha... Eu faço Direito. Mas é muito engraçado, porque a gente tem voluntários de todas as áreas. A gente tem arquitetos, a gente tem engenheiros, a gente tem médicos e enfim, todo mundo ali envolvido na mesma coisa, cada um abordando um pouquinho. E é na sede que acontece, nessa Avenida Brasil, que acontece as atividades com as crianças? Não, na verdade a gente funciona assim. A gente tem... instituições que a gente faz parceria. Okay. Então, a gente tem várias, são 10 aqui em Campinas e a gente vai uma vez por mês até lá. Então, são as crianças que já são atendidas por essas instituições e aí a gente oferece o sonhar acordado. Isso, exatamente. Normalmente, creches de contra-horário. Qual a faixa etária? Das crianças ou dos voluntários? Os voluntários... Não, das crianças. Das crianças, a gente tem até o... É que a gente tem um programa novo agora, que a gente vai começar agora, que chama Preparando para o Futuro, que são para pré-adolescentes, para adolescentes que estão entrando agora no mercado de trabalho. Então, é uma faixa super abrangente. Eu acho que, talvez, não sei, dos 4 até os 16 anos, alguma coisa assim. Os voluntários podem ser até 99 anos, tendo disposição para enfrentar a criançada, a né? gente, o público-alvo mesmo é dos 16 aos 34, Sim, 35. Imagina. Mas... Tô fora, padre, me cortou o barato aqui. Ó. Mas sempre Estava bem-vindo. ficando encantado, padre. Sempre pode ajudar, de qualquer maneira, de algum jeito. Tá bom, esse é Oriente-se, um assunto muito gostoso, falando desse trabalho voluntário, que não é um trabalho obrigatório, não é um trabalho escravo, não é um trabalho que você é forçado. Você está vendo pela alegria desta jovem, pelo brilho nos olhos, que é algo gostoso de ser vivido. E nós vamos fundo nesse assunto. Você pode entrar em contato conosco e ir fazendo as suas perguntas. Faz para a Vanessa, bota lá na parede. oriente@rs21.com.br. Você que já está se organizando na sua ONG também, manda o seu e-mail para o Milton. E você quiser confessar, manda o e-mail para marcar com o padre, que ele não vai poder confessar por e-mail. Tá bom? A gente vai para o intervalo aí e a gente volta já já.